galera, sejam bem-vindos ao canal Os Mestres do Universo. Eu sou o Danilo e hoje nós vamos continuar a nossa série de como começar a ler quadrinhos. A gente já falou da DC Comics, a gente já falou da Marvel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadrinhos nacionais. Sim, cara, sobre quadrinhos nacionais. Se você não conhece a indústria dos quadrinhos nacionais, você não sabe o que você está perdendo. Dentro da indústria nacional dos quadrinhos nós temos muita coisa de extrema qualidade, cara, desde as mais infantis até as mais adultas, materiais que valem muito a pena você conhecer, você ler. Você que é fã de quadrinhos, obrigatoriamente você precisa conhecer a indústria dos quadrinhos nacionais. E é isso que esse guia vai fazer hoje. É claro que esse não é um guia como foi o da DC Comics e o da Marvel, não é? Onde eu indiquei histórias que você ia ler numa sequência para passar a conhecer o universo. Não tem como fazer isso nos quadrinhos nacionais. Esse guia é simplesmente indicações de diversos quadrinhos que vale muito a pena você ler. Uma parada pessoal, porque são quadrinhos que são importantes para mim, são quadrinhos que eu acho muito bons. Você deve fazer, se esses materiais te interessarem, leia esses materiais. Se não te interessar, procure algum material que possa te interessar. Tem muita coisa, muito diversificada a indústria dos quadrinhos no Brasil. Tenho certeza que alguma coisa que você goste você vai achar. Então vamos lá às indicações. A primeira indicação que eu quero fazer é um quadrinho que foi lançado em 2015, bem recente, mas que é incrível, que é o Golpe de 64. Essa HQ, que é escrita pelo Oscar Pilagallo e desenhada pelo Rafael Campos, o Oscar ele apresenta pra gente tudo o que aconteceu antes do golpe de 64, tudo que levou o país a acabar caindo ali naquele regime militar que instaurou uma ditadura no Brasil. Esse é o cerne da história que, cara, é incrível. Os desenhos do Rafael são muito bons, fazem com que a leitura fique dinâmica e você acaba aprendendo de uma forma muito legal ao ler esse quadrinho. É muito melhor do que muita aula de história que você teve, com certeza. E essa união entre desenho e história, que é muito bem contada, você consegue ter a exata noção do que foi essa época, mais tenebrosa época do nosso país até então. É dinâmico, é inteligente, é apreciativo, você aprecia a obra de uma forma fantástica e é uma leitura indispensável para você que gosta de história e que gosta de quadrinhos, cara. Você vai adorar essa leitura, ela é fantástica, vale muito a pena e é a minha primeira indicação nesse guia de quadrinhos nacionais. Leia o Golpe de 64. A segunda indicação é Que Deus Te Abandone, do André Diniz e do Tainan Rocha, que é mais uma história fantástica que fala sobre a força do ser humano, fala sobre como o ser humano pode resistir a adversidades e a diversos problemas. Uma chuva devasta a cidade de Petrópolis e os moradores têm que lutar pelo que restou de vida naquela cidade. A cidade foi devastada e o que resta aos moradores é essa luta. Nós somos apresentados a personagem Bárbara, faz a escolha de ficar ao lado do seu namorado dentro desses problemas e enfrenta a comunidade por essas decisões. Expressa realmente tudo que o ser humano sente em momentos de desespero e principalmente te faz lembrar de Mariana, te faz lembrar dos desabamentos do Rio de Janeiro, te faz lembrar de diversas tragédias que já aconteceram no nosso país e mostra a força da população. Não é uma história sobre tragédia, é uma história sobre a humanidade e isso é muito foda. A arte do Tainan consegue expressar nas suas cores e no seu desenho toda essa angústia da população, todo esse sofrimento da população. É uma HQ fantástica, vale muito a pena ser lida. Foi a nossa segunda indicação, Que Deus Te Abandone. A terceira indicação é uma HQ que eu conheci há pouco tempo e eu fico muito triste de ter conhecido essa HQ há pouco tempo. Eu queria ter conhecido ela há muito mais tempo, que é O Doutrinador. Essa é uma HQ escrita pelo Luciano Cunha, que foi um projeto que nasceu no Facebook, cara, e foi virar encadernado. É uma história fantástica. O Doutrinador basicamente é um justiceiro que caça até a morte todos os políticos corruptos, fazendo uma verdadeira limpa no Brasil. O traço é absolutamente incrível, cara. Ele transforma a leitura em algo visceral, sabe? Você vai lendo e é algo que realmente deixa um impacto muito grande. A história é muito boa e familiar. Muitas vezes você vê o que está acontecendo no Brasil através das páginas dessa HQ. Incrível a história do Luciano Cunha, leia, vale muito a pena você acompanhar essa história que é sobre injustiça e revolta. Foda pra caramba! E agora eu vou abordar uma questão um pouco mais pessoal, ainda mais pessoal do que essas indicações que eu fiz, sobre duas histórias que são do meu quadrinista favorito no Brasil, que é o Danilo Beirute. Sem dúvida o Danilo é um incrível quadrinista brasileiro e sim, é o meu favorito. Ele tem as histórias que eu mais gosto. Eu vou indicar duas histórias dele aqui, que são histórias exclusivas deles, e mais duas lá nas Graphics MSP, que eu já vou falar com vocês sobre. A primeira história que eu vou indicar pra você é Bando de Dois,
que é incrível, cara. A caatinga, os cangaceiros, vingança, tudo isso é abordado nessa história incrível do Danilo. Aqui o Danilo consegue fazer, cara, com que você sinta um leve desespero pra chegar até o final da história. Você quer chegar até o final daquela história, você quer saber mais sobre o que ele tá falando. É uma história fantástica que se passa em torno de dois personagens, Tinhoso e o Caveira de Boi. Os dois fazem parte de um grupo que foi emboscado pela polícia, né, que eles chamam de macacos na HQ. Esse grupo sofreu uma emboscada e alguns desses caras, alguns dos companheiros dos dois, são levados e vão ser expostos em praça pública. A história gira em torno do Caveira de Boi e do Tinhoso impedir que esses companheiros sejam expostos dessa forma e buscar vingança. É incrível, é uma história muito boa. Dentro desse plot simples, mas que é fantástico, o Danilo consegue explorar muito bem toda a violência que os cangaceiros usavam, o fanatismo religioso, o desespero das pessoas. É uma história muito boa, vale muito a pena você ler. Conheça Bando de Dois. Mais uma indicação do Danilo Beirute, que é Necronauta, o Almanaque dos Mortos. Cara, que história foda. O Necronauta tem a função de conduzir a alma das pessoas ao além, a alma dos mortos ao além. A especialidade deles são almas que ficaram presas por assuntos inacabados, almas penadas, fantasmas e tudo mais. É muito boa essa história, cara, é incrível. Necronauta é incrível. O Danilo consegue nessa história abordar de uma forma fantástica esses temas, né, que eu já falei. É muito bom o desenvolvimento da história e principalmente você consegue entender como que a vida humana ou como que o além pode ser muito mais interessante através dessa história Necronauta. Vale muito a pena ler, é mais uma das minhas indicações, mais um dos meus quadrinhos favoritos e o Danilo em uma das suas melhores histórias. Aqui eu já indiquei pra você diversas histórias e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as Graphics MSP. As Graphics MSP são um projeto da Maurício de Souza Produções, idealizado pelo Sidney Guzman. A ideia dele era homenagear o Maurício de Souza e dentro disso ele pegou diversos quadrinistas brasileiros para recontar histórias sobre os principais personagens clássicos do Maurício de Souza. Sim, a Turma da Mônica, o Chico Bento, o Astronauta, todas essas histórias que são muito boas. Eu vou indicar três aqui pra vocês. A primeira é Astronauta Magnetar, que é do Danilo Beirute também, como eu tinha dito pra vocês. Ia ter mais uma história dele aqui. E é exatamente uma nova abordagem desse personagem aqui, o Astronauta, que você tanto lembra na sua infância. O Danilo consegue dar uma pegada incrível de ficção científica pra Magnetar e acaba sendo impressionante ler essa história, saca? É uma história que fala muito sobre o conflito do ser humano, né? Na história o astronauta fica preso dentro da sua nave em uma missão, então você tem ali sendo explorado todos os conflitos do ser humano ao ficar sozinho, ao estar desesperado. Isso é muito bem abordado. Os desenhos são muito bons, mas as cores são algo à parte. Elas são da Chris Petter e, cara, é impressionante a pegada que ela dá nas cores em Magnetar. As cores contam a história junto com o roteiro, tá ligado? Junto com os desenhos, preenchem a história. Quando você olha as cores, aquelas cores do espaço, das explosões que acontecem, é incrível. Parabéns a Chris, porque, cara, é foda. As cores em Magnetar, assim como todo o conjunto da obra, mas as cores são algo a se destacar, porque é lindo demais. Leia Magnetar, leia Astronauta Magnetar e leia também a segunda edição que já saiu das Graphics MSP do Astronauta, que é Astronauta Singularidades. Então leia Magnetar, leia Singularidades, vale muito a pena. É incrível essa nova abordagem do Astronauta que foi feita pelo Danilo Beirute. A próxima indicação das Graphics MSP é Turma da Mata. Sim, a Turma da Mata, aquela que você vai lembrar que eu tô ligado. E aqui o Arthur Fujita consegue dar uma pegada incrível a essa história, cara. A Turma da Mata, que era aquela parada muito simples e muito infantil, consegue ser aqui uma história tão empolgante quanto Guerra Civil, cara. Isso não é uma piada, tá ligado? A história é realmente empolgante. Trata de uma premissa muito simples, que é um metal raro que está em jogo, a Turma da Mata se opõe ao Reino Leonino, e aí a gente tem o desenvolvimento da história, que é muito boa. É uma parada muito diferente, acaba sendo incrível, e vale muito a pena de ser lido, vale muito a pena de ser acompanhado. Leia a Turma da Mata. E em último lugar eu vou chegar aqui ao meu personagem favorito da Turma da Mônica, que era o Chico Bento, e que aqui nas Graphics MSP, cara, é foda. A história é Chico Bento Pavor Espaciar e gira em torno de um Chico Bento do seu primo Zé Lelé junto com os companheiros dele ali da fazenda, que são abduzidos por alienígenas. Aqui a gente tem uma repaginação incrível desses personagens, que traz uma história divertida, leve, que faz você rir, que faz você acompanhar
tudo que acontece dentro dela de uma forma muito fácil. O Chico Bento era o meu personagem favorito e continua sendo. Chico Bento Pavor Espaciar é incrível, vale a pena você ler, acompanhe essa história, leia todas as Graphics MSP, cara, essa é a verdade. Eu falei 3 delas aqui, mas a gente tem histórias fantásticas, a gente tem Turma da Mônica Laços, que, cara, te ensina muita coisa, aquela história é, sabe, emocionante, é uma história muito boa. A gente tem Bidu Caminhos, conta a história do Bidu antes dele conhecer o Franjinha aí, que, cara, faz muito Marmanjo chorar, de verdade. Então, leia todas as Graphics MSP, cara, elas são muito boas e é legal porque traz essa conexão com a sua infância. São personagens que você já viu lá na sua infância, são personagens que você lembra da sua infância, então isso faz toda a diferença quando você vai ler uma história em quadrinhos. Por isso que as Graphics MSP são tão boas. São personagens que a gente lembra da nossa infância, sem dúvida, são personagens que fizeram parte da nossa vida e que são repaginados de uma forma mais adulta, repaginados de uma forma que vai valer muito a pena você conhecer. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e acompanhe os Mestres do Universo lá nas redes sociais, tem muita coisa legal pra vocês. É só acompanhar a gente por lá, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E eu queria agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que têm compartilhado, indicado o vídeo para os seus amigos. Esse guia tem sido um sucesso aqui no canal, a galera tem gostado muito. Então eu agradeço a todos vocês que compartilham e indiquem para os seus amigos, continua compartilhando, porque faz toda a diferença. Tem muita gente que critica, não existe uma forma de começar a ler quadrinhos, mas o que me deixa feliz é que tem uma galera gostando demais disso e agradecendo demais. Então é pra vocês que eu faço esse vídeo e não pra quem quer só reiterizar, né? Porque tem muita gente que faz isso. Um abraço a todos vocês e até a semana que vem.